Em nenhuma outra fase da vida, as crianças se desenvolvem tão rapidamente quanto até os 3 anos de idade. Daí a importância de entender como cada atividade ou brincadeira ensina. Esses pequenos precisam receber cuidado e atenção e espaço para explorar, brincar e se conhecer. Em sala, é importante ter à disposição brinquedos e materiais que incentivem a exploração artística e estimulem a imaginação. Mesmo sem saber ler, eles manuseiam livros. Muitas vezes nem conseguem falar e já estão cantando as musiquinhas e seguindo gestos. O conhecimento nessa fase se dá basicamente por meio da ação, da interação com os colegas e os adultos, da brincadeira, da imaginação. É assim que podemos apoiar essas crianças em seu desenvolvimento. Outro aspecto muito interessante é que nos primeiros anos da vida de uma criança, mais do que em qualquer outra idade, aprendem mais. Daí a nossa responsabilidade como professores em ensiná-los e estimulá-los de uma forma dedicada e paciente. Oi, professora Neila, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar um pouquinho então da classe do hall. A gente sabe que os pequenos do hall, a lição, as atividades precisam ser um pouco mais repetitivas, porque é assim que eles aprendem, né? Mas como é que a gente pode tornar a classe um pouco mais atrativa para essas crianças que não conseguem se concentrar por muito tempo? Bom, olá também, né, Jeane? Nós estamos com o foco nas crianças pequenas, 0 a 3 anos, é a faixa etária dessa classe, e nós precisamos então trabalhar com o concreto. As crianças precisam ver, pegar, sentir, cheirar, e trabalhando os 5 sentidos, elas aprenderão melhor, sem dúvidas. Na classe do hall do berço, desde a entrada, no momento das atividades prévias, no momento da classe, da lição, das ofertas e em todas as circunstâncias, elas precisam interagir. E essa interatividade, ela focará, sem dúvida, a aprendizagem. A criança sairá de lá com uma bagagem importante, vai levar para casa e, com certeza, em casa, os pais também trabalharão essa linha com eles, porque os pais se fazem presentes na classe do hall. Essa parte é muito importante. E os pais tendem a praticar, a repetir em casa aquilo que foi feito na classe. Então, a professora ou o professor, eles têm essa missão de fazer uma classe modelo, para que os pais saibam como agir. Geralmente, os comentários dos pais são esses: olha que interessante, eu jamais teria tido essa ideia. Então, as crianças em casa também, por causa dos gestos que a gente ensina, elas vão para casa com aquela visão. E elas ensinam, os pais vão contar a historinha e elas interagem com os pais. Mesmo o bebê já tem uma reação, um olhar diferente. E é isso que faz com que a classe do hall do berço se torne atrativa e tenha o seu conteúdo concretizado de maneira efetiva. Muito interessante. Então, a casa seria até a extensão da classe de escola sabatina. E vice-versa. E vice-versa. Interessante. Mas e dentro da classe? Além da chegada, assim, o que mais que você pode oferecer para segurar a criança e deixá-la assim mais interessada? Logo na entrada, as professoras já podem montar uma boa equipe de recepção. É uma classe que precisa de mais gente, porque tem crianças pequenas, elas precisam desse cuidado. Os pais já fazem parte dessa equipe. Quando eles entram, as crianças já vão identificar no cenário ambientes propícios para ela. Então, por exemplo, cores, de repente cores neutras, né? Os tons pastel são os mais interessantes, mas ela vai interagir com aquele ambiente de acordo com a história do mês. A sala, eu costumo dizer que ela deve se vestir com a história. E a criança, quando ela entra, pode ser até o mesmo ambiente, inclusive da escola que ela estuda durante a semana, mas ela já vai perceber que ela está num ambiente diferente e modificado para ela. Então, desde a recepção, ela já vai ser conduzida aos cantinhos. Nós podemos trabalhar com cantinhos. Uma cesta de livros, contendo livros, de repente, a história do peixe, então com mais histórias de peixe, mas não quer dizer que não tenha de outros animais. E ela vai interagir naquele dia, naquele sábado, com aqueles livros. A professora ou o professor também pode mesclar
Não só uma cestinha de livro num dia, mas ele pode fazer o cantinho da leitura, ele pode colocar um cantinho de uma mesa de serviço para focalizar a questão do serviço dentro do elo da graça, né? Nós temos essas 3 dinâmicas, serviço, adoração, comunidade, e a criança ela pode então interagir com isso, e na prática que ela aprende. A gente não fica ensinando teoria, né? Sim. Agora vocês vão aprender a como servir. Até porque não. senão elas não vão entender nada. Não vão entender. Então, ela está vendo uma mesinha ali com xícaras, copinhos, jarrinha, tudo na linguagem da criança. E ela pode brincar naquelas atividades prévias, que é uma parte fundamental para o sucesso da aprendizagem na classe do rol do berço. É o momento que ela interage sem controle, sem uma pessoa estar dizendo, faça isso, faça aquilo. Então, ela vai interagir com o cenário. E ela pega aquela xícara, ela serve, ela dá para um coleguinha. A outra já se interessou mais pela leitura. Ou uma mesinha de jogos de quebra-cabeça de animais, no caso de peixes, fundo do mar, como é o tema desse mês, ou então de igreja, que nós temos também a história da igreja, né? Vamos à igreja. Então, tudo isso dentro da classe. Ela pode interagir com esses momentos nas atividades prévias. Então, eu queria fazer um convite aos professores e aos pais. É muito importante a atividade prévia para que a criança efetive a aprendizagem, porque só a lição ela fica superficial se ela não tiver o momento da interação. Tanto começar quanto encerrar. Sempre a atividade de encerramento no final é fundamental para ela concretizar aquilo que ela aprendeu ali na prática, né? E ela leva aquilo para casa, de repente com o versinho que está estudando, né? Daquela história, e isso vai fazer toda a diferença, porque o pai em casa às vezes nem tem a lição, né? É importante também falar que na hora do momento inicial, os professores têm um momento com os pais. Se for um momento bem cedinho, se os pais conseguirem chegar mais cedo, uns 15 minutinhos antes já é importante. Um grupo fica com as crianças na interatividade com o cenário e o outro vai conversar, aquele bate-papo com os pais. Só quem ganha, com certeza, além das crianças, são os próprios pais, né? que vão conseguir depois conduzir as crianças em casa quando o professor não estiver perto. Isso né? mesmo. Então, nessa conversa, ela trata de alguns assuntos específicos, ou ela faz alguns incentivos para os pais. Mostra para eles a importância de ter a lição, a importância de seguir aquela rotina para que a criança aprenda, porque a rotina é muito importante na aprendizagem. Então, a criança sabendo cada etapa, ela com certeza vai dominar melhor aquele aprendizado, né? Então, ela tem aquele momento da lição, o momento das atividades prévias, da interação com os pais. E na sequência, então, ela vem para aquele momento do grupo. Aí começa o momento de introduzir as boas-vindas, a canção, né? Quem chegou à igreja aqui, né? Que todos nós conhecemos com espelho, fundamental, para que a criança saiba, começou agora alguém falando, porque até então era ela interagindo, agora alguém falando. Então, quando a criança ela está acostumada a isso, ela vai percebendo aos poucos. No início, cada uma vai para um canto, vira aquela bagunça até às vezes, porque as crianças ainda não foram educadas. E depois, com o exercício, elas vão percebendo que agora eu não posso mais ficar falando o tempo inteiro, eu vou prestar atenção, eu vou interagir. Então, a criança ela vai perceber isso. E mesmo pequenas, elas já compreendem Já isso, compreendem, né? porque elas aprendem pelo fazer, né, na ação. Então, ela vai fazer o momento das boas-vindas com as crianças, pode ter uma bandeirinha, né, com algumas mensagens de incentivo ali na bandeirinha, ou cores, ou de repente imagens, e as crianças podem balançar. As crianças precisam saber que é festa, porque é sábado, é um dia feliz, não é? Então, as crianças podem cantar junto com a professora. E tem uma parte fundamental também aí. Ela começa a entender, esse lugar fala de algo maravilhoso, a criação de Deus. Eu faço parte desse grupo. Então tem uma ideia muito bacana, que a professora pode criar uma casinha de papelão com uma portinha. E ela vai trabalhar com os presentes e fica uma interação muito interessante, muito gostosa de se fazer. E ela, naquela portinha, ela vai dizer, olha, algumas surpresas nós temos. Quais presentes Deus criou para nós? Vamos ver. E ela pega alguma fruta, uma flor, qualquer coisa dentro da natureza de Deus vai ser importante. Sim. E ela vai começar, mas não mostra tudo. Nessa hora, se você puder ver o olhinho das crianças, eles ficam assim, curiosos. Então, abre a portinha e mostra um pedacinho. O que vocês acham que é? Esconde, né? E as crianças vão aprender a ter essa participação. E elas sabem que na hora certa, a professora fala, elas falam. Então, não há aquela bagunça, aquela celeuma, né? E ela vai mostrando o pedacinho.
Até aparecer tudo. E quando aparece tudo, há aquela comemoração. Pode-se, então, vibrar com as crianças, balançar as bandeirinhas, fazer muito interessante. Aí elas percebem, coisas boas fizemos aqui. Elas saem com aquela ideia, né? E na sequência da adoração aí ao nosso Deus, elas depois agradecem. É importante que na classe tenha um cantinho da oração. Já para os pequenos? Já para os pequenos, para elas perceberem que existe o momento de orar. Esse momento é já organizado para isso, mas ela vai aprender a olhar aquele cantinho que ela pode orar em qualquer momento ou em qualquer lugar. Mas esse cantinho estimula a oração. Então vamos ao cantinho da oração. Quem puder fazer isso. Quem não puder fazer isso também traz o cantinho para frente da classe. Agora é a hora de quê? É a hora de fazer o Papai do Céu, vamos orar e convidá-los para fazer uma oração. Sempre orando por alguém, a gente já entra no conceito da oração intercessora e as crianças vão aprendendo, mas é importante dizer, orações curtas para serem repetidas pelas crianças, né? Elas estão aprendendo. E eu vou dizer uma experiência bem interessante. As crianças, quando elas começam a ouvir essa oração curtinha, elas vão memorizando. Vai chegar um momento que vai ter briga, uma briga santa. Quem quer orar? Todos querem. Porque eles já aprenderam a fazer isso, né? Então, eles vão repetir sua linguagem simples e frases curtas para que eles repitam. Então, sempre uma oração curta faz parte também do momento, né, do culto inicial ali, que faz parte da escola sabatina. Então, olha, a gente já sabe que para a criança precisa ser repetitivo, mas também precisa ter a sequência. Qual seria a sequência para a classe de hall? Ok. Então, no momento da recepção, depois ela vai interagir nos cantinhos, depois ela entra para as boas-vindas, já faz a oração, né, dentro das boas-vindas, e aí ela vai começar a ter a oferta, o momento da oferta. Pode-se fazer aí também os aniversariantes, né? Comemorar, nem todo sábado tem, mas ter já um bolinho de repente feito com isopor, EVA e um quadro com o nomezinho das crianças. Foto é fundamental. Elas gostam de se ver também. Elas não sabem ler, não é? Então elas vão identificar pela imagem. Então elas já sabem, olha o amiguinho. E hoje tem um amiguinho especial fazendo aniversário. Vamos ver qual é esse amiguinho. E daí pode mostrar fotos, chama o amiguinho à frente. E aí comemora com as crianças. E na hora da oração, também é importante chamar à frente a criança que está fazendo aniversário naquele dia, né? E com isso, ela fecha esse momento inicial, né, e entra a oferta. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando com a ideia dos países como Nepal, Butão, né, que é a divisão sul-asiática. Então, entra a criança vestida, é importante que ela interaja. De repente, com aquelas roupas, aquelas túnicas, né, com muito brilho, porque eles usam muito brilho lá. E tem uma curiosidade sobre esses países, né? Eles têm uma taxa de felicidade per capita. Então, como que é isso? É um índice, né? Como se fosse a nossa renda per capita, o PIB, né? Para eles é um índice de taxa de felicidade. É mais interessante contar por felicidade do que pelo dinheiro, né? Inclusive, eles formam esse grupo aí, formam um grupo de países muito pobres no caso. Os países, mas eles têm essa questão de não ter analfabetismo, não ter pedintes, porque como eles têm eles se declaram felizes, né? Então eles vivem felizes com o que eles têm, muito interessante. Mas eles precisam de igreja, eles precisam, né, de colégios, e a oferta desse trimestre vai ajudá-los então. E as crianças podem vestir na hora, quem quer fazer parte? De repente a professora pode fazer um controle para que todas as crianças passem por esse momento, né? Porque elas tem as mais tímidas, que nunca levantam a mãozinha, né? E como a gente está falando de bebê, é importante que eles peguem, eles sintam as cores também. Então, tem os bebezinhos e tem os maiorzinhos que já interagem mais. Então, para todos precisa ter o concreto, precisam, né, experimentar, vestir. E a criança pode vir à frente, vestidinha, então, com aquela vasilhinha para recolher a oferta, caracterizando aquele país. Panos simples, tecidos simples, muitas vezes restos de coisas que a gente faz na igreja, né? E a gente joga fora, resto de EVA, brilhinhos, lantejoulas. Isso serve para montar uma caracterização bem bacana para as crianças na hora da oferta, né? E na sequência, depois da oferta, aí as crianças já vão entrar no universo da história, vivenciando a história. Certo. É muito importante que se marque o tempo com relação a isso. Então, as outras etapas, elas sempre perfazem 10 minutinhos. A hora da história, 30 minutinhos, né?
Todas essas dicas que eu estou dando está dentro do manual do rol do berço, né? O manual do rol do berço traz todo o currículo do Elo da Graça. Não, o manual é Já vem o pronto. apoio, não pode faltar. O professor precisa do manual também. E além, professor, de você usar o manual, é importante que você com ele aprenda. Porque a gente, muitas vezes, a gente acha que sabe, a gente conhece as histórias bíblicas e pensa, é suficiente, né? Eu vou só contar a história. Mas dicas aqui para interação fazem, assim, a diferença na aprendizagem da criança. Então, eu recomendo que vocês não só usem, como, assim, comam este material, né? Como a Bíblia cita. Então, para que você possa abordar cada etapa dentro do seu tempo e consiga, com isso, fazer de maneira mais efetiva, mais consistente, né, para que a criança aprenda de maneira melhor. Então, por exemplo, quando ela vai estudar a lição, já entra no universo da lição, algumas musiquinhas, né, como a gente pode estudar aquela vou estudar minha lição, é muito interessante para que as crianças ela já sabe que agora é a hora da história da lição. Né? Cobrar isso na hora dos pais, a liçãozinha da criança, é importante. E eu já fiz uma vez um incentivo de lição da Escola Sabatina e de Bíblia, para os bebês mesmo, do rol. Um quadro, e a gente dava para a criança uma capinha de lição impressa, né? E pequenininha, assim, quando ela chegava, ela mostrava para a gente, trouxe a liçãozinha, então tome a pequenininha, e a gente levava no quadro e colocava. Então, a gente tinha noção de quem está com a lição, quem está, e a gente também pode sugerir aos pais que eles façam isso em casa. Sim. Agora é hora da lição. Cadê a lição? Cadê a lição do bebê? Então, cadê a lição da Maria? Vamos pegar? Porque a lição não precisa ficar assim tão novinha, não é? Ela pode ser manuseada. A criança vai sim manusear. E com esse hábito, essa prática, ela vai perceber que ela pode cuidar melhor do material dela, né? Isso é fundamental. Então, quando ela pegar a lição, ela vai saber, esse é o meu manual de histórias da Bíblia, né? E vai estudar. Então, a criança, ela vai nessa hora, com a liçãozinha, entrar no universo da história, né? Por exemplo, nós temos o primeiro versinho que é sejam bondosos uns para com os outros. A professora ou o professor tem alguma técnica para fazer isso, porque senão fica só falatório, né? Só superficial. Não é o nosso objetivo. Então, a gente pode fazer uma coisa bem assim, olha, sejam bondosos, né? Ou usar as mãozinhas assim, né? Sejam bondosos uns para com os outros. Com o gesto fica simples de entender. Geralmente, 3 gestos diferentes, no máximo, tá? Então, sejam bondosos uns para com os outros. Então, todo mundo, depois que fala, a professora pode chamar as crianças para falarem lá na frente. Certo. No início, tem os bebezinhos, a gente respeita a faixa etária, mas repete com eles. Eles ficam com o olhinho brilhando, né? E a gente faz todo o gestinho e bate palma assim, bem suave. Parabéns aí, você conseguiu, né? As crianças maiores, a gente já pode entregar nessa hora, de repente, um versinho para ela colar num painelzinho, né? Então, ela vem à frente e fala. Quando a história estiver tratando sobre os peixes da pesca, e o que é que faz? A professora pode fazer um quadro de EVA, né? Nesse quadro ela pode colocar, então, cada sábado a criança vai ganhar um peixinho contendo o verso, e vai completar. Então, ela pode trazer e formar ali no final, ela leva aquilo como incentivo do verso também, né? É bem interessante. E a criança, na hora que ela vem à frente, porque elas no início têm vergonha, mas quando você faz com amor, muito sorriso, você ganha a criança, né? E ela também te ganha o tempo inteiro, né? Que ela é fantástica. Mas aí você estimula que ela oralize o verso. E onde está escrito? Na Bíblia, né? Então, na hora que vai estudar, por exemplo, vai abrir a história da Bíblia e você começa a contar a história da Bíblia, pode cantar algumas musiquinhas. Pega a Bíblia, né, e mostra. Eu costumo cantar pego o dedinho da criança e mando que ela vá passando o dedinho assim, né? Então, na Bíblia posso ler. Tem algumas músicas, né? No livro de Deus. E a gente pode mostrar, e ela vai passando, ó. Jesus me ama, então Jesus me ama, com o dedinho da criança. E todos os outros prestam atenção. Pode ter muitas crianças, eles não se cansam, porque eles acham lindo aquilo, né, de participar. E aí a gente entra na história, uma história interessante como essa, né, da pesca.
que Jesus, é uma história que foca o serviço, que Jesus preparou a refeição para os discípulos. Olha que coisa interessante, né? Então Jesus vai ao encontro deles e pergunta, vocês não pescaram nada? E eles passaram a noite inteira. E eles dizem, não pescamos, então joguem do lado direito. Então eles jogam a rede e pegam aquele tanto de peixe. Mas interessante que Jesus naquela hora, ele não se revelou, sou eu Jesus. E eles não estavam identificando muito bem. Mas pela atitude de Jesus, pela voz, eles então reconhecem, esse é o nosso mestre, é o nosso Senhor, né? E como é que conta isso para a criança? E a criança, ela vai, na hora de você contar, começa desde da fase que os discípulos foram, né? Os pescadores foram para o mar e eles saíram. Aí, no cenário, precisa estar dentro dessa história, né? Então, a gente pode usar barcos, a gente pode usar redes, né? Com peixinhos. E a gente entra ali no barquinho e canta as musiquinhas, né? Pedro, André, Tiago e João do barquinho e balança com eles no barquinho. E aí joga a rede. Aí a gente já tem que ter esse material preparado, né? Jogou a rede, não saiu nada. Então, faz caras, né? Expressões faciais, né? Então, não saiu nada, mas eles estão cansados, né? Então, joga de novo, nada. Eles desistem e vão embora. Como é que vai chegar em casa sem alimento, né? E a família? Então, a gente mostra de uma maneira bem interessante para a criança. E quando elas voltam para a terra, né? Os discípulos, eles voltam para a terra, daí eles já viram Jesus, Jesus fala para eles, joga do outro lado. Então, nessa hora que eles voltam cheio de peixe, Jesus já acendeu uma fogueira, já preparou o peixinho, né? A mesa, e agora vai servir Jesus e traz os peixes. Então, ali, na hora de apresentar, você tem o barco, você tem a rede e os peixinhos, porque a criança precisa ver. Pegá-los, né? Ela precisa. E nessa hora, quando a rede vem vazia, é importante. A criança não tem esse conceito de zero, né? Então, cadê o peixe? Mostra a rede. Não tem nenhum. Então, faz as expressões com as crianças. E levanta e mostra a rede. Tá vazia. E na outra vez, quando a rede agora sai bem cheia, aí levanta. Quanto peixe, né? E vamos contar, não dá nem para contar, porque são muitos, né? E Jesus já está com a mesa ali posta para eles. Então, eles chegam naquele ambiente já da praia com a comidinha. Então, ali tem uma fogueirinha, então ela pode usar o papel celofane vermelho, laranja, né? Para fazer uma fogueira de imitação, que represente a fogueira, e ela pode colocar ali o peixinho no espeto, tudo para que a criança veja, né, como mais ou menos aconteceu. Saber como é que aconteceu, né? Exato, para entender, porque se você falar, talvez ela não tenha conceito, como assim peixe, espeto assando? Não sabe, ela nem vai muito na cozinha ainda, né, muito novinha. Então, interagir e ver para funcionar. Ótimo, então para essa idade, então, colocar todos os elementos possíveis, porque tem que mostrar certinho para ela entender, localizar a história. Então, professora, a lição refeição na praia, a gente aprendeu a lição de serviço. O que a gente agora vai aprender nas próximas lições? Agora, Jesus vai à igreja, é uma lição de adoração. Tudo que se faz na igreja dia de sábado é hora de focalizar durante o trabalho, vivenciando a história, né, nessa lição de Jesus vai à igreja. É uma lição muito fácil para o professor e também para as crianças, porque elas vão conhecer a rotina de uma criança que vai à igreja. Então, Jesus fez isso na época dele, nós vamos contando isso passo a passo. A apostila traz toda a maneira como o professor deve falar, a maneira, ela aumenta a voz, ela diminui, tudo já organizado, né? O currículo do Elo da Graça, ele facilita isso para a gente. Então, é baseado na interatividade. Então, nós vamos interagir com as crianças e vamos contando. Jesus fez isso e ele quer que a gente faça. Então, como que a gente vai fazer? Na hora do verso, por exemplo, é vamos à casa do Senhor, né? Então, um verso gostoso de aprender. Vamos à casa do Senhor. E no final sempre comemora. Ou então balança a bandeirinha, né? Alguma coisa para estimular. Que legal, fizemos algo importante. Então, dentro da historinha da lição, você vai abordar a roupinha que usa para ir no sábado na igreja.
A alegria de servir a Deus na igreja, no sábado, de adorá-lo, né? E nos outros dias de culto também, mas especialmente a rotina do sábado, desde o café da manhã. Então, na hora que as crianças chegam nos cantinhos, pode ter ali uma cesta com frutas para ela aprender, que é uma delícia comer aquilo que Deus criou. Então, vai ter também uma mesinha. A mesma mesa que estava servindo pode permanecer, porque a família se senta junto. É uma lição que trabalha com a família, a importância da família estar junto, né? E também de estimular. Tem crianças que não têm a família na igreja. Então, elas podem começar a convidar os pais, né? Eu conheço muitas histórias de crianças que ajudaram seus pais a virem para a igreja. Então, as crianças podem trabalhar isso dentro da lição. Uma coisa também que é importante é comemorar a forma como elas estão vestidas. Algumas são mais simples, outras mais elaboradas, né? Uma vestimenta mais elaborada. Então, o que você faz? Comemora todas, né? Então, que lindo seu vestido! Uau! Que camisa bem abotoada! Sempre um ponto positivo. E ela vai perceber. E eu me lembro que eu tive alguns alunos e os pais diziam assim, olha, ele pede para eu colocar perfume na cabeça, que a professora vai dar o beijinho, né? Vai cheirar, vai dizer como você tá cheiroso. Isso é fundamental para a criança. Então, olha, mas que sapato lindo! Uau! Então, sempre comemorando. Na hora da lição, flores. Então, aquele momento dos presentes que eu já comentei, nessa hora a gente vai ter mais tempo para trabalhar, porque ele faz parte da lição. Sim. Então, flores, árvore, dentro do cenário, um cenário de igreja bem bonito, não pode ser um cenário bem elaborado, trabalha com uma pintura simples, ou então uma montagem, né? A gente consegue montar com caixa de papelão, dar uma forrada bem legal e fica bom mesmo, dá para fazer um bonito trabalho. E as crianças vão entender que ali é o cenário da igreja, eu vou à igreja. Então, como é que funciona? A professora pode fazer um passeio pela igreja. Funciona muito bem e ela vai cantando ao longo desse passeio, né? Quem chegou à igreja, o sábado é um dia feliz, né? Várias musiquinhas que ela pode cantar. A hora da canção também faz parte da lição. Então, por isso que eu falei que é uma lição fácil, porque você se estende naqueles minutos prévios e agora você vai ter cada minuto desse dentro dos 30 minutos que é o período da vivência da história da lição. Então, dentro da história, Jesus vai à igreja, focamos a adoração e estimulamos todas as práticas que fazemos. Por exemplo, incentivo de visita. O que poderia ser? Já que no caminho a gente pode ver flores, árvores. Então a criança pode chegar, colocar uma florzinha no jardim, na casinha, né? Ela pode colocar na igreja, na frente da igreja, pode ter um jardinzinho montado também para ela colocar. Ou a própria igreja, de repente um cenáriozinho de igreja, aí ela pode ir colocando as partes desse cenário, né? Montando aos poucos. Aos poucos, porque cada sábado ela pode fazer no incentivo do verso. E no incentivo da visitinha também, a criança que está chegando, ela vai se encantar, só pelo ambiente já está bem estruturado, né? E o que mais que a gente pode mostrar como sugestão para essa lição? Além de todo esse material, né, a professora ou o professor, eles podem trabalhar com músicas. Na hora das músicas, todas as músicas podem ser faladas mostradas através de objetos. Então, por exemplo, quando a gente vai à igreja, a gente vê flores. Flores! E aí começa a cantar a musiquinha da flor, né? Então, a linda flor se inclina, árvores, olha que presente lindo Deus nos deu. Vamos contemplar isso, né? No dia de sábado especialmente. Então, as árvores balançam e vai cantando as músicas. Isso faz com que a criança, ela aproveite melhor e vivencie melhor essa história. Ok, então a criança já aprendeu o serviço e a adoração. Como é que ela aprende a comunidade? Tem uma última história, porque dentro do Rol do Berço nós trabalhamos uma história por mês. A criança, ela adquire a mensagem na classe, é importante que isso seja dito. Dentro do Elo da Graça, a professora ou o professor, eles apresentam a história na escola sabatina. E ao longo da semana, e para o Rol do Berço, ao longo do mês, os pais vão trabalhando aquela mensagem em casa, após o início dessa história na escola sabatina. Então, já na história de pães e peixes, né, que é a história do milagre de Jesus, muita gente participando ali daquele sermão de Jesus junto com ele, e deu a hora de comer, ninguém estava com vontade de ir embora. Então, tudo que vai fazer, a gente vai aproveitar agora, o cenário que já existe da praia, dos peixes, a gente vai voltar para esse cenário. O barquinho, tudo que a gente já tinha para a primeira história, a gente vai resgatar agora. E vai acrescentar alguns itens, por exemplo, pães, né, cestas,
importante. Esses cestos, por exemplo, de Vime, né, que nós encontramos, que baratinho, às vezes não tem condição de comprar. Aí pede emprestado. Todo mundo empresta um pouquinho, né? E aí a gente pode fazer ou pães de papel amassadinho, aquele papel madeira, né? O craft, que é um papel pardo, você pode fazer. Ou você pode ter também pães, né? Trazer esporadicamente, de repente pedir ajuda dos pais, né? Quem pode doar. E ali, sim, vivenciar aquela história com as crianças a partir desse material que já existe. Incentivo de visita também para isso seria a criança que vem, ela recebe um peixinho e ela coloca naquele cenário, né, de água, então ela encaixa ali. Fica bem legal, mas tem uns reais, né, com um aquário, pode colocar uns peixinhos de plástico dentro. Fica muito divertido e a criança gosta muito. Também o incentivo que a criança leva do verso, né, ela leva do verso para casa, a mesma coisa, ela pode usar um EVA, né, de colorido, com cores do fundo do mar, e ela vai colocando. Tem a alternativa do mais simples e a alternativa do mais complexo. Por exemplo, mais simples, uma folhinha de papel com peixinhos cortadinhos ou feitos de origami, né, que é simples fazer um peixinho, mas, eu não sei fazer. Faz o desenho do peixe e corta e pinta, E a criança cola, né, no cenário. Não, eu posso fazer uma coisa mais colorida. Então, um cenário de EVA e cola com o velcro. Então, para cada sábado vai ter um velcro. No final, ela leva aquela folhinha com toda completa. Isso, tendo, né, as três, nesse caso, dessa história. E no final do trimestre, ela leva os das 3 histórias e vai para casa, de repente, um portfólio. No final de cada lição, tem a parte das atividades, né, que ela pode trabalhar. Então, a professora, ela sempre escolhe uma para recapitular e a criança para interagir, fazer. Então, ela pinta, ela pode amassar, ela pode colar, ela pode ter ajuda dos pais que estão ali na classe e no final ela leva o trabalhinho feito. Tem uma sugestão muito interessante, é fazer o portfólio. Cada criança, o pai, né, ou a mãe, traz uma pastinha e você coloca ali aquela atividade. No final do trimestre, né, ou do semestre, você pode fazer, leva para casa a pastinha com todas as atividades feitas na classe e as que vão para casa com os versos para incentivo. Isso é ótimo. Depois, quando a criança crescer um pouquinho mais e olhar, é sempre muito bom. Até para o pai fica orgulhoso, né? Então, professora, a gente aprendeu as 3 lições. Você anteriormente já tinha dito sobre os aniversariantes, mas a gente tem mais data especial. Verdade. Como comemorar? Nós temos várias datas, mas antes das datas eu preciso falar do verso, né? Do verso da história dos pães, né? Então, façamos o bem a todos. Como é que funciona isso? Então, a gente pode interagir também, ensina para eles. Então, a gente pode fazer assim, façamos, né, o bem a todos. E no final sempre comemorar para que a criança perceba. Nós temos a data do Dia das Mães, que data linda, não é? E para a gente estimular a presença dessa mãe querida conosco, algumas mães elas têm um pouco de receio de ficar ali. Quero que meu filho seja independente, aí ela quer ficar na igreja. Outras querem mesmo ouvir a classe. Mas esse momento do Hall do Berço é importante que os pais fiquem ali com as crianças. Então, no dia, no mês das mães, né, que nesse período, aí a professora pode trabalhar algumas ideias. Por exemplo, fazer um coraçãozinho, né, ela pode cortar em EVA e colocar ali a foto da mamãe. A gente faz um trabalho em conjunto. O papai traz a foto, né? E a criança, ela pode fazer um cartãozinho. Como assim, professora, são bebês, né? Mas eles podem fazer. A gente dá para eles ou colarem alguma, né, lantejoula. Eles participam na produção. Eles precisam participar, porque lindas são as lembranças que as professoras, os professores confeccionam. São lindas, mas o significado maior está naquela que a criança participa, né? Então, uma ideia, fazer um coraçãozinho de EVA, cola a foto da mamãe. Com as crianças, você brinca, cadê a mamãe? Então, mostra vários, né, coraçõezinhos. E a criança, mamãe. Então, ela pode achar a mãe dela, já é uma atividade que você trabalha. E aí, agora, que legal sua mãe.